Com a palavra Leis Antunes, lá da Sociedade Espírita Mena Bahia. Obrigado. Obrigada a você. Então, muito boa noite a todos. Que nesse momento, que Jesus possa nos amparar, nos inspirar. É sempre uma alegria de estar aqui junto dos irmãos, propondo uma reflexão. E aquilo que o Jean disse na abertura, na oração que ele fez, é tudo que nós desejamos, idealizamos, Que a mensagem de Jesus possa chegar aos nossos corações, possamos cada um fazer as reflexões daquilo que aqui vai ser trazido, com seu olhar, com sua bagagem, seu entendimento, levando para a vivência, para o dia a dia, tudo aquilo que a gente tenta aprender aqui, todo mundo junto. Então, que Jesus nos ampare. Nós escolhemos conversar com os irmãos hoje o título Retribuir o Mal com o Bem. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar esse título. O primeiro item do capítulo 12 é esse título. Mas nós vamos estudar esse tema, nós vamos refletir sobre esse tema através de uma história desta obra, Mulheres Fascinantes. Eu vou explicar um pouquinho da obra rapidamente para quem não conhece, para quem nunca leu, entender por que nós escolhemos estudar esse título, esse tema importante através do relato que essa história vai nos trazer. Essa obra é uma psicografia da médium Cirineia Maffei, editada pelo espírito Leon Tolstói. Como é que ela é feita? Cada capítulo da obra faz referência a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que não é só essa obra, é uma coletânea, Mas aqui nessa em especial nós encontramos a referência ao capítulo 12, que nós vamos hoje abordar o tema Retribuir o Mal com o Bem. Então, esses irmãos que ditam as suas experiências de vida, a médium, através do Leon Tolstói, eles nos trazem o seu relato, a sua vivência. E na sua vivência é possível que a gente aprenda com a experiência que é relatada por eles. Então, são pessoas que conviveram com Jesus. A gente vai ver que todas as histórias, elas se passam no período, naquele momento em que Jesus esteve encarnado entre nós. São pessoas que conviveram, que tiveram frente a frente, que conversaram com o Mestre, que ouviram conselhos direto dele e que nos vêm narrar essa experiência, para que a gente consiga também tirar o nosso aprendizado, a nossa lição de vida com base na experiência que eles nos permitem aqui, através da psicografia, termos acesso. A gente vai ver que são espíritos que não são conhecidos nos evangelhos, porque a gente entende que nem tudo consta nos evangelhos. Foi muito tempo que Jesus caminhou e foram muitas as pessoas que conviveram com ele, que encontraram, que cruzaram com ele. Mas essas pessoas simples aqui, comuns, vêm nos narrar sua experiência e são pessoas que a gente vai encontrar muitas vezes sentimentos, emoções, imperfeições morais, muito semelhantes às que talvez a gente ainda carregue hoje. A gente vai ver que nas histórias tem orgulho, tem muita vaidade, tem egoísmo, mas tem também virtudes como o amor, como a caridade, como a resiliência, o bom ânimo de seguir em frente. Tudo isso é motivo de aprendizado para nós. E Tolstói, na última história, que é a que nós estamos usando hoje especificamente, ele nos narra a experiência de uma jovem dançarina. Ele dá o título de Raquel, a dançarina, a história, que naquela época, então a época de Jesus, muito cedo abandonou a sua família numa pequena aldeia. Morava ela com o pai e a mãe, mas muito cedo ela sai de casa buscando outras vivências. Ela não queria ter a vida que os pais tinham, uma vida muito simples. Ela era uma jovem muito bonita. Então ela sai de casa com o intento de conquistar tudo aquilo que o mundo pudesse lhe oferecer. Infelizmente, muito rapidamente, ela acaba se envolvendo na prostituição. E é resgatada de um prostíbulo, é tirada de um prostíbulo por um senhor de bastante idade que acaba casando-se com ela. E em seguida, como ele tinha uma idade bastante avançada, em seguida ele vem a falecer e ela fica como única herdeira da casa. Era um senhor de posses à época, E ela fica como única herdeira da casa e dos bens que ele possuía.
E ela segue a vida naquela casa, mas ela tem uma amizade, que eram os amigos que frequentavam o ambiente aonde aquele senhor, aonde eles residiam. E talvez influenciada por aquelas amizades, né, ela acaba montando ali mesmo, dando continuidade ali a uma casa noturna, aonde ela passa a ser a principal atração, porque como ela era jovem, bonita e tinha um dom para a dança, ela sabia dançar muito bem, todas as noites, quando abre a casa, né, quando abre as festividades da casa, ela se apresenta dançando aos convidados, que eram a alta sociedade de Roma, porque só quem podia frequentar o ambiente era quem podia pagar e pagar muito bem para estar naquele local e para usufruir de tudo que o ambiente pudesse oferecer. Então ela se apresenta, ela dança e ela tem tanto prestígio junto àqueles homens, né, da alta sociedade de Roma, que ela pode escolher qual deles poderá passar a noite, será o seu acompanhante para aquela noite. Mas naquele dia, naquela noite, em especial, quando ela sai e faz a sua dança, um jovem soldado romano lhe chama a atenção. Aquele jovem não estava ali por vontade própria. Ele era novo no serviço, recém havia ingressado nos trabalhos, né? Recém se tornara soldado de Roma, mas influenciado pelos seus oficiais, pelos seus comandantes, ele acaba indo junto para o local. E ali ele está sem prestar muita atenção, embora a beleza daquela jovem que entra dançando exuberantemente. Quando ela sai e começa a dançar, os olhos dela imediatamente se depositam na figura dele, que fica naturalmente olhando, mas sem nenhum interesse maior. Quando ela conclui a dança, ele logo já está se preparando para ir embora, porque ele não se sente confortável no local. Mas ela o pega pelo braço e o convida a seguir para os seus aposentos. Lógico que ele compreende o que estava acontecendo, o que ela estava lhe ofertando, mas muito educadamente, com muita tranquilidade e humildade, ele agradece o convite. Diz a ela que não havia vindo para isso e que sequer ele teria condições, com o pequeno salário de soldado, de pagar para passar uma noite com ela. Que então ele se sentia lisonjeado por ser escolhido, mas que ele agradecia e que ele iria embora. Aquela jovem até hoje nunca tinha recebido uma negação de alguém. Muito pelo contrário, todos os homens que ali estavam pagavam, se fosse preciso, e pagavam alto para ter uma noite com ela. E aquele homem, aquele jovem, levanta e vai embora. E ela fica ali inquieta, com uma raiva, um rancor, uma mágoa dentro do coração, um ódio verdadeiro que começa a crescer dentro dela. Quando o dia amanhece, ela procura a casa do oficial, que é a superior ao soldado romano que esteve com ela na noite. O oficial tinha um certo interesse por ela e faria o que preciso fosse para ter as vantagens que ele desejava. Então ela conta para o oficial a história da noite passada, mas totalmente contrária à verdade. Ela diz que o soldado tentou passar a noite com ela e que ela se negou. E que ele chegou a ser até, inclusive, muito ríspido, estúpido, violento com ela. E que ela exigia, em nome dos bons costumes e da boa ordem do cidadão romano, que o oficial tomasse as suas providências. O oficial nem pensa duas vezes e ele até tinha certa estima pelo rapaz, que era um bom soldado. Mas ele manda que 2 outros colegas vão até a casa dele, até o quarto onde ele estava, e que o prendam numa cela, sem a menor explicação justificativa, sem que ele simplesmente compreenda o motivo pelo qual ele estava sendo preso. No início ele é colocado ali na prisão e ele fica se perguntando e perguntando em voz alta o que deveria ter acontecido, porque ele estava ali, afinal de contas ele revia suas próprias ações e não encontrava nada que justificasse uma ação dessas. Mas os dias vão passando, os meses vão passando e ele vai entrando numa prostração. Porque a gente entende, né, e a literatura nos relata que a vida naquelas prisões eram com condições desumanas, né? Então eram locais úmidos, locais onde pouca se via a luz do sol, a alimentação era pouquíssima. E
E ele vai emagrecendo e vai adoecendo e definhando e fica ali prostrado, dia após dia. A jovem, quando vem a saber que teve a sua vontade, o seu desejo satisfeito, ela é tomada de um sentimento, que aí a gente poderia aqui, se fosse o motivo da nossa fala de hoje, poderíamos fazer um estudo sobre essa sensação da jovem. Mas nós vamos só citar, porque não é o caso aqui. Mas ela é tomada de um sentimento que a gente pode entender como uma consciência pesada. Todos nós temos as leis divinas gravadas na nossa consciência, a gente sabe disso. Quando nós lesamos essas leis, seja da forma que for, não precisa que ninguém nos diga que nós estamos errados. Nós próprios passamos a sentir determinada culpa, aquilo pesa em nós, por conta das nossas ações. Então, tudo aquilo que até então tinha graça para ela, tudo aquilo que era motivo de festa, de alegria, nada mais a satisfaz. E a gente sabe que quando a nossa consciência não está em paz, realmente a gente não encontra graça em nada. Os dias vão passando e, embora as festividades sigam na sua casa de festas noturna, ela não é mais a mesma. Dali uns meses, estão todos na noite, como era de costume, em torno de uma mesa e, embora com muito deboche, muita risada, muita gargalhada, até um sarcasmo, um dos componentes que ali está fala no nome de um certo homem que estava na região, que era chamado de Nazareno, que era chamado de Rabi, que era chamado de mestre, e que não, logicamente não ficava naquela região, ficava junto das pessoas de vida mais humilde, nas casas que ele se hospedava. E essas pessoas riam, contando que esse homem fazia e prometia milagres, e que muitas pessoas mais simples, é lógico, né, acabavam caindo naquilo que ele prometia. E essa jovem, embora estivesse ali naquele ambiente, algo naquela fala chama a atenção dela. Como ela está inquieta, ela está com aquela amargura, com aquele peso na consciência, ela resolve que ela vai procurar este homem. Ela sabe que ele se hospeda numa outra região da cidade e que de manhã ele fala à beira da praia para todos aqueles que querem ir ao encontro dele. Então ela vai. Quando ela vai, ela chega lá, e quando ela vai se aproximar de Jesus, né, ela recua, porque ela imagina que, assim como qualquer outra pessoa, ele iria julgá-la. E aqueles erros que ela havia cometido e que ela vinha cometendo em sequência pesam na consciência dela. Então ela pensa em recuar, mas ele, Jesus, vai ao encontro dela. Vai ao encontro dela, eles sentam, eles conversam longamente, ela conta para ele tudo o que ela havia feito, e no contar a Jesus sobre o que ela fez ao jovem soldado, ela se dá por conta que, na verdade, ela ama aquele soldado desde que ela o viu. E isso fez com que ela ficasse ainda mais furiosa, porque ela foi rejeitada por alguém a quem ela teve interesse. Então ela compreende naquela conversa longa que ela tem com Jesus, o tamanho do erro que ela cometeu, o tamanho do equívoco. E entende também que sempre é possível, porque assim Jesus orienta ela, sempre é possível recomeçar, refazer a sua caminhada, a sua trajetória. E que dentro dela ainda havia aquela criança que um dia abandonou o lar em busca de uma vida de mais prazeres. Então, quando ela sai da conversa, ela chega na casa, ela vende tudo o que ela tinha, doa o seu dinheiro para os mais necessitados, fica apenas com uma pequena quantia e vai embora para o vilarejo procurar os seus pais. E nunca mais se ouve falar da jovem. Perdão, antes dela ir embora, quando ela sai da conversa com Jesus, um detalhe muito importante que muda tudo, ela vai até a casa do oficial romano, a quem ela havia pedido que prendesse o jovem. Conta-lhe a verdade. Quando ela chega à frente dele, ela está suja de areia, ela tinha ficado na areia ali com Jesus, já não é mais aquela mulher exuberante, já não tem mais aquela alegria, aquela beleza que aquele homem se sentia conquistado e atraído, e ela pede a ele que solte o jovem contando a verdade daquilo que ela havia feito. O homem fica impressionado, mas ele acha que ele não teve culpa nenhuma, porque afinal de contas ele só cedeu aquilo que ela pediu. E como ele tinha uma certa estima pelo jovem, ele manda soltá-lo. A jovem então vai embora,
e o jovem soldado romano é solto, muito fraco, muito doente, com a saúde debilitada. E fica no alojamento sendo cuidado pelos colegas a pedido do oficial. Mas na medida que ele se recupera, ele nem imagina ainda o motivo pelo qual ele foi preso. Mas na medida que ele se recupera, que a sua saúde volta a ser forte, ele começa a ver que há um certo burburinho, uma certa risada, uma certa brincadeira e um certo deboche sobre ele. E aí contam a ele que ele foi preso a mando da jovem dançarina, Raquel. E aqui nós paramos na história, depois a gente vai continuar. Mas o que eu gostaria que nós atentássemos? Quando ele fica sabendo que foi a jovem que o colocou na prisão injustamente, ele tem perante a sociedade, atentemos para isso, todo o aval, tanto da sociedade romana como do próprio oficial, para fazer com esta jovem aquilo que ele bem entendesse. Ou seja, ele pode devolver a ela todo o mal que ela lhe fez, se assim ele quiser, ou fazer um mal ainda maior, porque inclusive o oficial diz a ele que se ele desejar, ele pode ir atrás dela e trazê-la para ser apedrejada em praça pública, como era um costume da época. A gente tem que entender que nós estamos falando de uma época em que a sociedade era uma sociedade totalmente patriarcal, nós sabemos disso, né? Em que a mulher ela era uma propriedade, uma matéria, um objeto nas mãos do homem, da qual ele poderia dispor. Então ele poderia comprar, ele poderia vender, ele poderia colocar fora se assim ele quisesse. E na sociedade da época, a mulher era considerada naturalmente infiel. Então, se ela fosse fiel, se ela fosse infiel, não interessa. Mas se o homem resolvesse que ela deveria ser apedrejada por infidelidade, ela já nasceu infiel na cultura da época. Eu estou dizendo isso para a gente entender que esse jovem, ele tem nas mãos a possibilidade de fazer toda a maldade que ele desejar com essa jovem. E aqui nós estamos falando de algo ainda mais grave porque ela, além de tudo, ela era uma prostituta. Então, sobre ela pesavam mais ainda severamente as punições. Mas aí vamos refletir um pouco. O que faz com que nós revidemos o mal que alguém nos faz, fazendo um mal ainda maior? Vamos pensar nas nossas vidas. Aqui nós temos uma situação bem drástica de alguém que é colocado numa prisão injustamente. Mas no nosso dia a dia, o que faz com que a gente revide, por exemplo, alguém que nos trata com estupidez, alguém que nos xinga, alguém que nos rouba? O que faz com que nós tenhamos a vontade de retribuir o mal com o mal? Que sentimento nos move quando essa é a nossa ação? Retribuir a alguém o mal que alguém nos faz. Já paramos para pensar sobre isso? Joana de Ângeles, a gente vai seguir depois o desfecho da história, mas a gente vai entender um pouquinho, né, contextualizar para o nosso dia a dia. A Joana de Ângeles nos explica nesta obra, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela também tem um capítulo dedicado a esse capítulo do Evangelho que a gente está trabalhando aqui. E ela nos diz o seguinte: quando alguém nos faz alguma coisa de mal, quando alguém nos faz uma maldade, aquilo vai despertar dentro de nós algumas emoções, alguns sentimentos, algumas imperfeições morais, certo? Alguns vícios morais que nós temos. Mas esses vícios, essas imperfeições, esses sentimentos, eles já estavam aqui dentro de mim. Então se desperta ódio, se desperta rancor, se desperta a vontade de me vingar, de devolver o mal com o mal, eu já tinha dentro de mim aquele sentimento. Não foi a ação do outro que implantou aquilo em mim. A ação foi um gatilho, está certo. Mas, na verdade, aquelas imperfeições ainda estão ali dentro de mim, sinalizando que precisam ser trabalhadas, que precisam ser modificadas. Porque quando eu reajo devolvendo o mal com o mal, aquele instinto ele ainda está ali dentro de mim. Tem uma historinha que a gente vê na internet, né, da pessoa que está carregando uma xícara de café, alguém bate nela e ela derrama café da xícara, né?
Se tivesse chá, derramaria chá. Se tivesse água, derramaria água. Porque cada um vai dar aquilo que tem. Transborda daquilo que tem. Ou seja, se a minha devolutiva ela ainda é a de fazer o mal, sinaliza que dentro de mim ainda tem essas imperfeições, as quais nós precisamos observar. Porque se caso não fosse assim, meus amigos, poderia ser feito o que fosse, que nós não reagiríamos devolvendo o mal com o mal. É isso que a Joana está nos fazendo pensar. E aí ela nos traz alguns exemplos. Por exemplo, vamos pensar nomes que são conhecidos para nós na doutrina espírita. Chico Xavier e Divaldo Franco. A gente pegou esses que são mais conhecidos. A gente sabe que esses dois espíritos agora, né, os dois já no mundo espiritual, esses dois, durante as suas vidas encarnados aqui no plano físico, quantas vezes foram agredidos, né? Quantas vezes sofreram ataques verbais, ataques até físicos, a gente sabe que eles sofreram. Mas nós nunca ouvimos falar de que eles devolveram qualquer tipo de ataque com o mal. Qualquer tipo de ofensa, de calúnia, como eles foram vítimas às vezes de calúnia. Mas eles nunca caluniaram a outra pessoa porque estavam sendo vítimas de calúnia. Então entenderam, compreenderam que aquele que fere, que aquele que machuca, aquele que magoa, aquele que faz o mal, está doente. E o doente, ele precisa do remédio. Ele não precisa que se agrave ainda mais um problema que a pessoa já tem. E aí Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele corrobora com isso que nós estamos dizendo o seguinte: o autor de qualquer injúria, o autor de qualquer mal, qualquer pessoa que faça o mal, ela invoca o mal para si mesmo. Quando alguém faz o mal, está doente, como a gente diz, na verdade ele cava o mal para ele próprio. Ah, mas a pessoa que sofreu o mal também vai padecer. Vai, mas não se comprometeu. Aquele que faz o mal se compromete perante a lei divina. E aí segue Emmanuel. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Olhem que interessante. Que olhar convidativo para nós. Revidá-lo na base de inconsequência, da inconsequência em que se expressa, é assimilar-lhe o veneno. Aqui está todo o que da questão. Quando eu devolvo o mal com o mal, eu assimilo o veneno daquela pessoa que derramou seu veneno sobre mim. Eu sintonizo com aquela maldade que ainda há na pessoa. Mas por que eu sintonizo com isso? Porque em mim ainda há essas imperfeições a serem tratadas. Caso não fosse, eu não sintonizaria. E aí ele diz assim ainda: é imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Quando alguém está doente, nós tratamos com carinho aquele que está doente. Porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num problema maior ainda. A gente abre feridas maior ainda. Quando eu devolvo o mal a alguém que me fez, além de me comprometer, eu ainda contribuo para que aquela pessoa fique mais maldosa ainda. Não se trata, meus amigos, aqui de passar a mão sobre quem faz o mal. Não se trata de, eu não vejo o erro do outro. Não é isso. Nós entendemos que aonde há o mal, aonde há o erro, nós temos a obrigação de ver, e isso até como um mecanismo de defesa, né? Para que nós possamos aprender a lidar com isso e não sermos mais alvo do mal. Mas também não nos cabe o julgamento. E a principal questão que nós temos que atentar aqui é que nós não podemos ser o agente do mal. Quando eu devolvo o mal que o outro me fez, eu sou o agente do mal também. Eu sou o instrumento do mal também. E aí a gente vai encontrar na literatura espírita vários casos de processos severos de obsessão que acontecem dessa forma. A pessoa faz um mal para alguém, por exemplo, nós temos o caso em que a pessoa assassinou, né? E o espírito que foi assassinado passa a ser obsessor, ferrenho daquela criatura que permanece encarnada. Ou seja, de vítima, porque até então, se o outro me fez o mal, eu sou, entre aspas, a vítima. Quando eu faço o mal, eu já passo a ser o algoz. Então, eu estou me comparando àquela pessoa, me equiparando a ela, me igualando.
É isso que nós temos que atentar. É isso que acontece quando nós devolvemos o mal com o mal. E aí a gente lembra, no livro Boa Nova de Humberto de Campos, o capítulo que ele trata, que nós já conversamos aqui sobre esse capítulo, a luta contra o mal. Jesus comenta lá com os apóstolos, quando ele está conversando sobre essa questão de lutar contra o mal, que aquela pessoa que faz o mal, ela veste uma túnica, porque esse não é o estado natural de nenhum de nós. Podemos aqui pensar na criatura mais maldosa que a gente conheça, não é o nosso estado natural. Nós fomos criados por Deus, que é a bondade absoluta. É uma túnica, Jesus diz, e essa túnica será tirada um dia, quando essa criatura despertar para o caminho da redenção. E aí Joana nos dá ainda um exemplo maior para nós, que é o próprio Cristo. E a gente entende que alguém pode pensar, mas Jesus, para Jesus é fácil, foi fácil não sintonizar com o mal. Mas o que Jesus veio fazer aqui no nosso mundo, encarnando como homem entre nós e convivendo conosco? Nos mostrar que era possível chegar aonde ele chegou. Ele é exemplo e guia para nós, ele é modelo para nós. Ele disse várias vezes isso, que nós poderemos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais ainda. Então, quando ele vem e nos mostra que é possível não sintonizarmos com o mal, ele está dizendo que nós todos temos essa possibilidade à nossa frente. E aí Joana nos diz assim, que Jesus nunca se sintonizou com a ira dos atormentados. E como ele conviveu entre os atormentados, né? Basta a gente estudar que a gente vai entender. Mas que ele não agia contra eles. Olhem que diferença, gente. Ele não agia contra a pessoa. Jesus não combatia a pessoa, ele combatia a ação equivocada da pessoa. Tem diferença. Mantinha-se sereno, diz. E aí a gente encontra ainda nesse capítulo, a luta contra o mal, do Boa Nova, que ele dá a explicação dizendo assim: o discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, mas apenas combate toda manifestação de ignorância. Então Jesus não se sintonizou com o mal que foi feito ao redor dele, o mal que foi feito para ele, mas ele não combateu o outro. Ele combateu a ação equivocada do outro. E o que é, eu pergunto para vocês, o que é? Como nós combatemos a ignorância? Não agindo com ignorância como aquela pessoa que vem e age com ignorância perante nós, e se eu não quero ser ignorante, eu estou combatendo a sua ação. Esse é o ensinamento de Jesus. Mas não é uma luta de irmão contra irmão. Ele nunca nos colocou e ele nunca se colocou contra a criatura. E sim nos ensinou a combatermos a ação equivocada. E Joana diz ainda para nós que Jesus desejou expressar que é preciso muita coragem para enfrentar o mal equipado pelo bem. Só que a gente tem que lembrar muitas vezes que para o mundo, né, gente, a coragem muitas vezes está em revidarmos o mal. Se a gente for pensar lá na ação que está sendo esperada, a gente não viu ainda o que o soldado vai fazer. Mas o que a sociedade espera dele? Que ele combata o mal na mesma altura do mal que ele sofreu, ou ainda mais, ainda maior. Então, muitas vezes para a sociedade, essa coragem, ela é combater o mal. No entanto, Jesus nos ensina que a coragem é não cedermos ao mal e combatermos o mal com o bem. E aí tem uma observação interessante aqui. É preciso que nós tenhamos muita coragem de trabalharmos o que ainda há de mal em nós, para que as nossas ações elas não reproduzam mais o mal, para que a gente reproduza o bem mesmo diante do mal. E para nós que já possuímos, ou que caminhamos em direção, né, ou que tentamos entender a claridade do Evangelho, meus amigos, isso se torna uma necessidade e uma obrigação. Nós sabemos que quanto mais nós conhecemos e nos aprofundamos no estudo dos ensinamentos de Jesus, nós somos aqueles que temos, nós, não estou falando de nós aqui, nós enquanto humanidade, aqueles todos que buscamos entender os ensinamentos de Jesus, independente da religião ou de não ter religião, mas que buscamos uma conduta de vida, de ética, moral, cristã, nós temos a obrigação
de sermos aquele que estende a mão e não aquele que permanece na ignorância. Mas, afinal de contas, o que vocês acham que foi a escolha do soldado em relação à jovem? Será que ele buscou ela na aldeia e fez com que ela fosse exposta em praça pública? Não. Será que ele perdoou? Ou será que ele simplesmente deixou passar? Será que ele foi ao encontro dela mesmo assim? Quando ele descobriu que a jovem havia vendido tudo e ido embora, né? Em momento nenhum, gente, a história deixa claro, em momento nenhum devolver o mal foi uma opção para ele. Naquele coração ali não havia mais aquela imperfeição moral. Então, em nenhuma circunstância ele sequer cogitou em fazer a ela qualquer tipo de mal. Até porque ele também a amava. E aí alguém pode dizer, então ele não fez porque ele a amava. Não. Nós hoje em dia ainda encontramos muitas pessoas que por amor agridem, por amor matam. Então não foi o amor que fez com que ele não agisse assim. Foi sim aquele coração que já havia tido um despertamento. E quando ele então vem a saber que foi ela que tinha feito aquilo tudo, ele não tem raiva nem ódio no coração, mas ele tem um desejo muito grande de saber, afinal de contas, por que ela fez isso com ele, né? Por que ela o entregou de uma forma assim, tão equivocada? E aí ele também procura Jesus. Procura com as vestes de um soldado romano, porque ele era um soldado romano. E quando ele vai ao encontro de Jesus, numa das casas dos discípulos, onde Jesus estava fazendo a refeição, no final do dia, como era de costume, conversando, os discípulos e as pessoas da casa se assustam porque ele está trajado como um romano. Jesus, no entanto, não. O recebe de bom coração, o coloca a sentar, partilha o alimento e conversa com ele. E aí a conversa é longa, mas Jesus diz assim para ele, olhando nos olhos do jovem bondosamente, fala-lhe sobre o perdão, sobre o esquecimento das ofensas e sobre um amor que transcende as conveniências da sociedade. Porque como entender que alguém ame quem lhe fez algo assim? É só um amor que realmente transcende aquilo que são aquelas conveniências que a sociedade impõe muitas vezes. Como entender que alguém perdoe quem lhe botou meses e meses e meses na prisão? Injustamente. E aí ele sai dali, vai ao encontro da jovem no vilarejo, encontra ela. Quando ela o vê, ela naturalmente quer se ajoelhar e pedir perdão. Ele diz que não é necessário. Aquilo já ficou para trás, ficou no passado. E eles então constitui uma nova vida. Ele pede o afastamento da guarda romana e é concedido, embora fosse algo muito raro, mas pela situação que ele havia vivido, lhe é concedido. E ele passa a viver lá no vilarejo, simples, uma vida humilde com a jovem, com a sua família. Constituem família, casam-se. Os anos vão passando e a gente sabe pela história que Jesus posteriormente é crucificado. E que muitos cristãos acabam sendo mortos também, né? Naqueles postes, naqueles círculos romanos ou entregues aos animais, né? Aos leões. E com o passar dos anos, ela, como se torna cristã, seguidora de Jesus, ela também termina essa existência física sendo morta como os outros cristãos foram. Mas reencarnações e reencarnações se sucedem, aonde os dois continuam juntos, se unindo, se ajudando, lapidando as arestas, as imperfeições morais que ainda traziam. E numa dessas existências eles aceitam como seu filho aquele oficial romano que participou da prisão daquela época, para que eles juntos pudessem educar através do amor aquele espírito ainda com muita dificuldade, muita necessidade de ser amado. Então essa foi a conduta desse jovem soldado, a conduta de devolver todo o mal que ele viveu, de retribuir o mal que lhe foi feito com o bem. Então todas as vezes que nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, ficarmos expostos a qualquer situação que alguém nos faça o mal, nós podemos parar e refletir, avaliar as nossas ações e pensar que nós hoje já temos condições
de não retribuir mais o mal. E pode ser que ainda venha em nós aquela vontadezinha de devolver a ofensa, aquela vontadezinha de falar alto, de colocar a pessoa no lugar dela, mas aí é preciso que a gente pare, pense, reflita e lembre que hoje nós já conhecemos Jesus. Não conhecemos fisicamente como esses espíritos que aqui estão narrados, mas nós o conhecemos pelo seu evangelho. Nós sabemos qual é o caminho correto que nós devemos seguir. E a escolha deve ser sempre nossa, a escolha de que as nossas ações nunca reflitam, nunca endossem o mal. Para a gente encerrar, eu vou trazer uma frase ainda do Emmanuel aqui, que está no livro Palavras de Vida Eterna, Vencer o Mal. Ele diz assim: quando combatemos o mal com o mal, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. Por isso, a recomendação de Paulo de Tarso: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Emmanuel diz ainda para nós que a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre o mal é nós nos consagrarmos, nos entregarmos ao bem irrestrito. Bem irrestrito, gente, é o bem sem limite, é o bem sem condições, é o bem sem exigência, é o bem pelo bem. E se porventura, na hora de nós agirmos, nós tivermos dúvida se aquela ação reflete o bem, nós temos aquele ensinamento de Jesus. Nos coloquemos no lugar daquela pessoa que está na nossa frente. Se nós desejamos que aquilo fosse feito para nós, é uma boa ação, devemos seguir e fazer. Se nós nunca desejaríamos que aquilo fosse feito para nós ou para alguém que nós amamos, é preciso repensar e reconsiderar. Então, eu agradeço a atenção de vocês e fica essa mensagem para que a gente possa levar, refletir para o nosso dia a dia, para nossas vivências de costume comum. Muito obrigada.